Meus amados irmãos, confesso que não dormi bem à noite. Logo cedo fui terminar o meu sermão e Deus me falou profundamente ao coração. Deus já tinha colocado na ideia como a gente ia, mas faltava amarrar. E essa noite não consegui, pensando, orando e vi na mente, sonhava. E hoje pela manhã nós fomos terminar, depois de algumas leituras. E confesso, irmãos, que tive que parar muitas vezes, porque eu comecei a chorar, comecei a imaginar essa cena. E eu tive que parar e depois retomava novamente. Porque Deus falou profundamente ao meu coração e o meu desejo é que Ele faça o mesmo esta manhã em nossos corações, esta manhã. O Apocalipse é a revelação de Deus para o seu povo. Nós estamos nessa sequência e já tínhamos esboçado, não terminado nem aprofundado o assunto, mas por conta do Congresso da Família, mas voltou até ao tema, porque eu resolvi dizer por que a minha casa será bendita. Por quê? O interessante é que ele disse a Abraão, será. Por quê? Porque Abraão iria constituir uma família, essa família seria uma tribo, essa tribo se tornaria numa nação, nesta nação nasceria quem? Jesus, que através de Cristo, não só a família de Abraão, Ur dos Caldeus, mas todas as famílias da terra, em Cristo Jesus, se tornam benditas. Nossa família é bendita, não porque somos especiais, não porque temos qualidades e virtudes que faz com que o Todo-Poderoso se encante conosco, absolutamente. A Bíblia diz que os nossos atos de justiça e de bondade não passam de trapos de imundícias. Todavia, o que Cristo fez no Calvário nos torna aptos, agradáveis, aceitáveis ao Senhor do Universo. E eu queria partilhar, irmãos, dando continuidade, Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao verso 14, mas hoje nós não vamos terminar o capítulo 5. E vamos saber razões, volta aí, razões que foram conquistadas na cruz. Vamos ver que razões são essas para a minha família, para a sua família, realmente porque ela é bendita. Por quê? Por quê? Tem aqui no Data Show, mas você pode abrir sua Bíblia. E deixa ela aberta. Apocalipse capítulo 5. Do verso 1 ao verso 14. E vi na destra daquele que estava assentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar seus selos? E ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tendo 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra que estava assentado no trono. Veio e tomou o livro
da destra que estava sentado no trono. E havendo ele tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro. E tendo todos eles harpas e salvas e cheiros de incensos, que são as orações dos santos, cantavam, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número dele milhares de milhares e milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e a ação de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nela há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada ações de graças, honra, glória, poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, acabamos de ler a Tua palavra e entendemos que é Tua revelação escrita aos homens. E aqui, Senhor, tem um recado, tem uma mensagem que evidencia a conquista, a vitória. E suplicamos, ó Deus, que Teu Espírito, porque só o Teu Espírito, só a ação direta do Espírito Santo de Deus, tem poder de ministrar verdades do céu ao coração do Teu povo. Não é decorrente a elucidação e capacidade intelectual humana. Não, Senhor. É a ação, é o mover do Teu Espírito, é o agir do Teu Espírito. E suplicamos ao Espírito Santo de Deus que venha nos ensinar coisas grandes e firmes. Venha nos revelar verdades, venha nos falar, Senhor. Necessitamos, carecemos ouvir Tua voz. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que muitas famílias, inclusive cristãs, têm vivido os maus momentos em seus relacionamentos familiares, em decorrente, muitas vezes, a um afastamento de Deus, da sua palavra, a um esfriamento espiritual. A vida com Deus se tornou mera religião e, consequentemente, uma rotina, algo mecânico, não algo prazeroso, que traz satisfação, que traz alegria, mas como se fosse uma obrigação. O salmista diz: alegra-te, tenha satisfação, tenha prazer do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Seres humanos somos feitos para sentir prazer, e sentimos. O nosso time de futebol, quando ganha do outro, e foi um jogo bonito, aquela comida gostosa, e depois pegar uma rede, hein, Naldinho? Ixi. Aqueles momentos agradáveis entre família, uma viagem, seu momento íntimo com seu cônjuge. O ser humano é constituído para sentir prazer. Mas o grande problema, quando ele olha para o Deus que serve, para ser o Deus, aí ele... não há essa satisfação, não há este prazer. Todavia, na época de João, a igreja vivia os seus piores momentos no que diz respeito à perseguição, à pressão. Satanás movimentou, arregimentou
não apenas alguns judeus insatisfeitos com alguma pregação, mas arregimentou o império mais poderoso da face da terra, que dominava e controlava os quatro cantos do mundo, e todas as nações, reinos e povos deviam suficiência ao império romano e ao seu imperador. E ele conseguiu arregimentar para esmagar, perseguir onde houvesse um só cristão que fosse detido, torturado e morto, para que todos aqueles que presenciassem aquela execução entendessem que ser cristão era uma afronta ao imperador romano, era uma afronta à própria Roma, era uma afronta ao que Roma era e o que devia ser. Por isso, devia ser castigado severamente. As famílias deveriam ser despedaçadas, torturadas. Os filhos deveriam ser castigados. Homens e mulheres esfolados vivos, mortos nas arenas. O sangue era espirrado da maneira mais brutal e violência, para que evidenciasse que ninguém ousasse pronunciar o nome de Cristo. E pior, dizer que ele é o Messias. Deus? Claro que não, porque já existe o Deus. Domiciano, anos 90 a 97, dominou o mundo. E ele se autoconstituía rei, imperador e Deus. É nesse contexto da igreja perseguida, sufocada, praticamente esmagada, praticamente destruída, derrotada, no cárcere, o líder, porque João era o apóstolo, um dos 12 que teve com Jesus, o último remanescente. Então Roma diz: vamos isolá-lo, vamos colocá-lo numa ilha deserta, longe de tudo e de todos, e assim a gente consegue acabar com a igreja, com esses cristãos. Mas Roma não sabia que o Senhor, Deus dos céus e da terra, era com a igreja. E trouxe João a uma revelação espetacular das coisas que breve iriam acontecer. E o que ele viu? No capítulo 4, nós já vimos. Viu o trono. Interessante, olha para o céu, vê uma porta aberta. A porta está no céu. Quem fez essa porta? Como essa porta está? Porta é um instrumento ou um acesso para os homens, não para Deus. Deus não precisa de porta para entrar e sair em nenhum lugar. Mas porta é algo de acesso para o homem. E essa porta está como? Está aberta. Quem abriu essa porta? E quando ele chega lá, tem alguém no trono. E quem está no trono não é Domiciano, não é o governador da Judéia, e nenhum centurião. Quem está no trono é Deus. Aí entra capítulo 5. É o que nós lemos. Meus queridos, o que ele vê e o que acontece. Não vai dar tempo para a gente ver o que acontece. Mas o que ele vê? A visão da sala do trono. Ele diz: e vi na destra que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ele vê na sala do trono aquele que estava sentado no trono, em sua mão um livro. Na época, não é como esse que nós conhecemos, porque essa já é uma versão posterior, principalmente depois da invenção da imprensa, de Gutenberg, século 13, 14, 15 para cá. O livro era geralmente um pergaminho, um rolo, escrito por dentro e por fora, porque dentro estava o conteúdo, por fora geralmente se tinha um resumo do que se continha aquele livro, e selos. O que era selos? Era geralmente cera derramada sobre o couro, e aquela cera, quando endurecia, prendia as duas pontas como se fosse uma cola. E ali o rei, ou o senhor, ou o imperador colocava seu anel naquela cera derretida. Então estava selado por alguém, que não poderia, outra pessoa não ter acesso, senão ele mesmo. E dizia de quem era aquela correspondência ou aquele documento. Este livro está fechado, está selado
com 7 selos, e já vimos que no Apocalipse 7 significa o número da plenitude, o que é completo, o que completa todas as coisas. 7 é a perfeição, é a plenitude. Um livro escrito que estava escrito a respeito do destino da humanidade. Todas as coisas que em breve iriam acontecer. Continha ali o desfecho final da história do universo. Ali estava. E o interessante, irmãos, escrito para dar uma ideia de quê? De que estava estabelecido. Não se pode mais voltar atrás. Segundo, selado, porque na medida que abre os selos, se revela e é promulgado. É autorizado. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que aquele livro selado, com seus selos, está onde? Está na mão destra, quer dizer, mão direita. Mão direita é a mão do poder, da ação. Este livro está nas mãos daquele que está sentado no universo. Ou seja, a história do universo está já toda planejada e escrita. Quem controla a história do mundo, quem escreveu essa história, quem traçou um plano e uma história específica para cada criatura. Sim, é aquele que está assentado no trono do universo. Quem escreveu isto não foi Augusto Cury, não foi Paulo Coelho, não foi Machado de Assis, não foi Graciliano Ramos, não foi Otacília de Amaral que escreveu, nem tampouco os dos modernos como Rick Riordan, que é aquele que fez a questão da mitologia grega e romana. Rick Riordan. Stephanie Meyer, a que fez a saga O Crepúsculo, que tornou filme. George R.R. Martin, sabe quem escreveu? Guerra dos Tronos. E J.K. Rowling, Harry Potter. Todos são escritores famosos que escreveram milhares e milhares de exemplares e publicaram isso, mas nenhum deles escreveu o que está escrito na história do universo, na sua história, na minha história e todo mundo. Quem escreveu foi aquele que está sentado no trono do universo, o Todo-Poderoso, e ele tem ele nas mãos, para enfatizar que não é Domiciano, o imperador romano, não é nenhum estadista, nenhum sistema político, nenhuma ideologia ou qualquer ciência. Quem está no controle, quem controla, governa, dirige e escreve a história é o Senhor do universo, o seu Deus. Sua família está ali escrito, tem uma família e a sua família está escrita ali. Aquela história, a história da sua família está no trono do universo. Selado com 7 selos, número da perfeição, da plenitude. E a ideia de selos, irmãos, tem 2 em particular. Primeiro, selo dá a ideia da origem. De onde vem? Quem mandou? De quem é esse documento? De quem é esse livro? De quem é essa carta? Segundo, dá a ideia também de inviolabilidade, inviolável, ou seja, de segurança. Além de procedência, origem, mas a ideia de segurança que é inviolável. Por isso que Paulo aos Efésios diz que depois que tu ouviste, creste no evangelho da salvação, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Você tem um dono. Você é intocável. Não porque você é santo, mas pela graça e misericórdia de Deus que te selou com esse Espírito. Para revelar
teria que se romper, desatar, quebrar esses selos, dando a ideia de se fazer conhecer, de revelar o que estava escrito, mas também de cumprir-se. Era a promulgação daqueles efeitos. Mas ele viu isso, mas viu também um arauto, que era comum nos reinos, era comum em Roma, era comum nas grandes cidades, porque ele chamava e conclamava, geralmente um homem forte, alto, com bons pulmões, voz clara e audível. Um anjo forte que bradava, com grande voz. Quem é digno? Essa é a convocação. Uma convocação. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Todo o universo, todas as dimensões, todos os mundos que houver ser vivo e inteligente, se ouviu essa pergunta, se buscou alguém que pudesse ir e tomar das mãos daquele que estava no centro do universo, na sala do controle, e dissesse e pegasse aquele livro e tomasse e abrisse, revelasse, desatasse e promulgasse o que ali estava escrito. Revelasse o quê? E a resposta. O aurato oficial é a ideia do anunciador, o que procura. A pergunta é uma convocação. Quem está apto? Quem é que poderia revelar o desfecho da história? A revelação de Deus acontece de 3 maneiras. Deus revela-se de 3 maneiras. Primeiro é a revelação natural. A natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a natureza. Grita, evidencia, revela. Existe um Deus. A segunda revelação é a revelação escrita. Buscai nesse livro e lede, porque nenhuma dessas palavras falhará, nenhuma dessas faltará, porque a minha própria boca anunciou, o meu próprio espírito ajuntará. Profeta Isaías. Nenhuma parte das Escrituras foi de particular interpretação, mas os homens inspirados, santos por Deus, porque toda a Escritura é inspirada. A Bíblia é a revelação de Deus. E terceiro, a encarnação. Tendo primeiro anunciado aos profetas e aos escritos, aos antigos, ultimamente se revelou através de seu Filho. Deus se fez carne e habitou entre nós. A revelação máxima é o próprio Deus. Mas a grande questão é o que tem ali para ser revelado. E aí não tinha ninguém. Como não tinha ninguém, ele começou a chorar. João começou a chorar, porque começou a lembrar que todos os sofrimentos, dores, que todo o martírio de seus irmãos, de tantas cadeias, leões, decapitações, não tinha sentido. Jesus morreu realmente, acabou. Não tem agora mais desfecho, não há o que se revele, não há um final, não há um desfecho. Tudo realmente está de acordo com o Domiciano, como Roma quer, e eu comecei a chorar. Não tem saída. Porque não existia ninguém com tamanha capacidade, irmãos. E aí a gente vê que o texto é claro em dizer: ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Ninguém no céu. Imagine os arcanjos, os querubins, os serafins, aqueles milhares e milhares de anjos. Não tem ninguém. Na terra. Na terra tem muita gente boa. Tem Abraão, nosso pai na fé. Moisés, que revelou a lei. Tem o melhor, Davi. O grande rei Davi. Não, tem o melhor ainda. Teve 2 homens que não provaram a morte. Elias e Enoque.
Ele sim, também não havia na terra. Não havia na face da terra. Nem tampouco Domiciano, nem nenhum imperador, nenhum sistema econômico ou político, nenhuma ideologia ou filosofia poderia finalmente revelar, desvendar, elucidar, evidenciar o que estava escrito naquele livro. Ninguém debaixo da terra. Demônios e anjos decaídos, poderosos. O próprio Satanás, que de tão especial e tão cheio de qualidades, ele queria ser igual a Deus. E quando Deus queria se referir ao que era perfeito, sempre mostrava que Lúcifer era de tão grande, mas nem ele. Não havia. E aí ele começa a chorar. Há um grande recado aqui. Eu, você, o problema, Satanás ou qualquer outra criatura não tem o controle da história, mas somente aquele que está sentado sobre o trono. O Cordeiro que foi morto, que ressuscitou, revelará essa história que consiste na definitiva redenção do homem. A revelação que está ali naquele livro são as coisas que irão acontecer, mas a revelação é a redenção total e completa dos mortais e pecadores como eu e você, seres humanos falhos, limitados, imperfeitos, mas que Deus decidiu amar e restaurar com graça e misericórdia e levar para a eternidade. Deus decidiu isso. Não chores. A referência para aqueles que sabiam sobre a promessa do Antigo Testamento. Porque ele disse não chore, porque o leão da tribo de Judá. Essa é uma expressão, a raiz de Davi. Observe que no texto não diz Jesus de Nazaré, ou então o Messias que nós esperamos. É um livro para que aquele que não tem contato com o Antigo Testamento, que não tem contato com a fé, leia e não entenda. Mas aqueles que sabem o que significa leão de Judá, raiz de Davi, é uma referência clara ao Hamashia, ao Messias. E realmente ele é o leão. Ele veio como cordeiro, mas ele vai voltar como leão. Leão que irá despedaçar todos aqueles que não quiseram receber a graça. A Bíblia diz, meus amados irmãos, como escaparemos nós se não quisermos tão grande salvação? Paulo aos Romanos, no capítulo 1, diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do eterno poder como da sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas não fiquem imperdoáveis, porquanto indesculpáveis, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificou como Deus, nem lhe deram a graça devido, e em seu coração insensato se escureceu. E tantos quantos os receberam e não ouvirem, saindo vocês de lá, sacudi o pó da sua sandália, em testemunho contra ela. Porque naquele dia, eu vos digo, que não haverá mais tolerância no juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquelas cidades que não quiseram te ouvir. Marcos 6, versículo 11. Sodoma e Gomorra foi punida severamente, mas um dia a punição vai ser mais branda para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que rejeitaram a graça. Por isso que ele é o leão. Mas, meus amados irmãos, o que me chama a atenção é que no próximo verso diz: eu levantei os olhos e vi um cordeiro e não um leão. Talvez porque ele estivesse olhando para o lado errado, mas não tinha como olhar para o lado errado, porque tudo estava no centro. Estava no centro.
E o olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, dos 24 anciões, um cordeiro, como havendo sido morto, que tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, e veio, e fez o quê? Tomou o livro. Tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Ele tomou o livro da destra daquele que estava sentado no trono. Porque João viu o cordeiro e não o leão? Porque os redimidos, os comprados, conseguem enxergar Jesus como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para nós, ele é o cordeiro. O cordeiro para pecadores. Mas aqueles que obstinadamente rejeitam a graça e a misericórdia de Deus, ele é o leão. O leão da tribo de Judá. Veio e tomou o livro da destra. Ele veio e era o cordeiro para satisfazer uma grande pergunta que foi feita há séculos atrás. Quando Isaac foi sacrificado, ele olha para o pai e diz: meu pai, eu estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? A pergunta de Isaac começa a ser respondida. E também a profecia de Abraão, porque Abraão diz: Deus proverá para si um cordeiro, meu filho. E Deus providenciou um cordeiro, e esse cordeiro em definitivo, que toma o pecado do mundo. Porque quando Jesus começa seu ministério e João Batista o enxerga, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro está agora diante do trono, diante do Deus Todo-Poderoso, na sala do controle do universo, tomando em suas mãos a história. As mãos que pegaram aquele livro são mãos furadas, transpassadas, com pregos que gritam quanto Ele nos ama. E aí nós começamos a entender, irmãos, por que em nenhum outro há salvação. Porque não foi Maria que entrou naquele trono, não foi Pedro, não foi um dos apóstolos, não foi Moisés, não foi Elias, mas o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado, mas estava vivo, vivo para todo sempre. E ali ele tinha em suas mãos a minha história, a sua história, a história da sua família. Ela não está nas mãos de Satanás, ela não está nas mãos do mundo, no acaso ou na sorte, mas está nas mãos daquele que tem as mãos furadas. O anjo bradou: quem pode abrir? E entra um homem, um da raça humana, sim, porque Jesus é 100% homem. Ele estava ali representando a humanidade. E quando ele tomou aquele livro, o céu tremeu. Todas as ordens celestiais, os 24 anciões, imagine, os 4 seres viventes, prostraram-se com o rosto em terra e o adoraram. E o adoraram, irmãos. Por quê? Porque ele estava ali, tomando sobre sua mão o destino em definitivo da humanidade. A sua história, a minha história, a sua família está nas mãos daquele que tem todo o poder no céu e na terra. E ele, irmãos,
venceu. A morte não botou um fim na sua história. E aqui tem toda uma alegoria linda. O cordeiro, com algumas características. 7 chifres. Chifre é poder. 7 é plenitude. É totalidade. 7 olhos, que tudo vê. Plenitude de tudo vê é onisciência. 7 espíritos, que está em toda a terra. É plenitude de estar presente em todos os lugares. Epa, peraí. E eu faço como o pastor Cruz. O TJ tem problema. Os TJs, os testemunhos de Jeová, tem problema. Por quê? Porque está dizendo que esse cordeiro é onipotente, é onipresente e é onisciente. Não, só quem é onipresente, onipotente e onisciente é o Deus Todo-Poderoso. Tem razão. Mas a grande questão é que Jesus é Deus. Estava ali entrando pela primeira vez na história do universo, na sala do trono, diante do Todo-Poderoso Jesus, aquele homem nascido de mulher, sobre a lei, para remir os que estavam na lei. Não, mas corpo transformado, mas era homem, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. E diante do trono ele estava. E quando ele tomou o livro, os céus se prostraram e o adoraram. Porque é digno. Porque é digno. Porque é digno. É Ele que diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe quem disse eu sou? O Deus de Moisés, quando revelava-se para ele. Quem é o Deus que devo anunciar ao povo que me enviou? Diga: eu sou, vos enviou. E Jesus está ali no trono, nas mãos, com a história da redenção, a revelação que culmina na redenção completa dos homens. Você precisa entender que quanto mais aflito, ansioso, desesperado ou desesperado você fica, mais você não crê que Deus está no controle. Ele está no controle. Ele comanda o universo. E aquela canção antiga que Deus tem um plano em cada criatura. Ao rio ele deu o leito, o seu carinho faz abrir a flor. Ele controla tudo e todos. E quando aquela revelação estava para acontecer, meus amados irmãos, e ninguém tinha como revelar e fazer o desfecho da história, o teu Jesus toma a história em suas mãos, para que fique claro em sua mente e coração, que Ele tudo governa. Que nada foge ao controle de suas mãos. O cordeiro que foi morto, mas que reviveu, estava como morto ou vivo. Era o cordeiro que foi sacrificado. E meus amados irmãos, na próxima oportunidade, o que aconteceu? Começou um grande culto, que nós queremos falar isso em outra oportunidade. Um grande e maravilhoso culto,
onde havia harpas e umas salvas cheias de incenso. O que é isso? Harpas é louvor, incenso às orações dos santos. O meu louvor desafinado, fruto de uma boca que profere maldições e fala bobagem, de um coração perverso, maldoso, malicioso, está diante do trono e do Cordeiro. E isso está acontecendo. Por quê? Porque Ele, o Cordeiro, que foi morto, mas reviveu, está ali diante do trono. Suas orações chegam ao Deus Todo-Poderoso. O seu louvor e a sua canção chega diante do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o Cordeiro que foi morto e reviveu tomou sobre sua mão o controle da sua história, da sua família, de seus filhos. Quem controla os seus filhos não é você, é Deus, o Senhor do universo. Seu esposo, sua esposa, sua vida, sua família, sua casa é bendita, porque foi construída essa bênção no Calvário, na cruz. Aleluia. E por isso, irmãos, dele e para ele, por ele, são todas as coisas. Honra, glória e poder para todos sempre. Amém.